Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que algo está errado, mas mesmo assim continua andando junto com todos os outros. Ninguém apontou uma arma para você, ninguém te obrigou. Ainda assim, você seguiu. Talvez tenha sido numa reunião, numa conversa de amigos, numa decisão de carreira ou até em algo simples, como concordar com uma opinião que não fazia sentido para você. Esse momento passa rápido, mas deixa um rastro, um desconforto pequeno, porém persistente. E é exatamente aí que começa a pergunta que quase ninguém quer enfrentar. Por que seguimos a maioria mesmo quando ela está errada? O ser humano gosta de acreditar que é racional, independente, dono das próprias decisões. Gostamos da ideia de que escolhemos com base em lógica, valores e consciência. Mas essa imagem entra em colapso quando observamos o quanto nossas decisões são moldadas pelo grupo. Desde cedo aprendemos, de forma implícita, que discordar tem um custo. A criança que questiona demais é vista como difícil. O adolescente que pensa diferente corre o risco do isolamento. O adulto que não se encaixa paga com rejeição, estagnação ou solidão. Aos poucos, sem perceber, aprendemos que pertencer é mais seguro do que estar certo. O conformismo não nasce de covardia pura, mas de um instinto profundo. Durante a maior parte da história humana, ser excluído do grupo significava morrer. O cérebro humano ainda carrega essa memória antiga. Quando você percebe que está em desacordo com a maioria, o corpo reage como se estivesse diante de uma ameaça real. O coração acelera, os músculos tensionam, a mente procura justificativas para recuar. Não é apenas uma discordância intelectual, é uma resposta biológica ao medo de ser expulso do grupo. É por isso que, muitas vezes, seguimos decisões coletivas absurdas sem questionar. Não porque acreditamos nelas, mas porque o desconforto de discordar parece maior do que o desconforto de obedecer. A mente faz um cálculo silencioso. É melhor errar junto do que acertar sozinho. Esse cálculo raramente é consciente. Ele acontece rápido, no fundo da psique, e se disfarça de racionalidade. Dizemos a nós mesmos que talvez a maioria saiba algo que eu não sei, quando na verdade estamos apenas tentando aliviar a ansiedade de ir contra o fluxo. O problema é que o conformismo não exige que você acredite naquilo que segue, ele só exige silêncio. E o silêncio é perigoso porque ele parece inofensivo. Ninguém te acusa, ninguém te confronta, ninguém percebe, mas internamente algo começa a se romper. Cada vez que você ignora uma discordância interna para manter a harmonia externa, você enfraquece a própria capacidade de confiar em si mesmo. Aos poucos, a mente aprende que pensar diferente não vale a pena. A psicologia social já demonstrou inúmeras vezes como o grupo pode distorcer a percepção da realidade. Pessoas são capazes de negar o óbvio, de ignorar fatos claros, apenas para não se sentirem deslocadas. O mais perturbador é que isso acontece inclusive com pessoas inteligentes, instruídas e críticas. Inteligência não imuniza contra o conformismo. Às vezes ela apenas torna o processo mais sofisticado. Em vez de obedecer cegamente, o indivíduo inteligente cria argumentos elaborados para justificar por que está seguindo a maioria. Existe também uma ilusão poderosa associada ao grupo, a sensação de segurança moral. Quando muitos fazem a mesma coisa, parece que a responsabilidade se dilui. Se todos estão errados, ninguém é realmente culpado. Essa é uma das razões pelas quais decisões coletivas podem se tornar perigosas. O indivíduo deixa de se ver como agente e passa a se ver como parte de um mecanismo maior. Não fui eu, pensa ele, foi o sistema, foi o grupo, foi o contexto. Assim, a consciência se anestesia. No ambiente de trabalho, esse mecanismo é especialmente visível. Quantas pessoas permanecem em rotinas que odeiam, aceitam práticas questionáveis ou silenciam diante de injustiças apenas para não destoar? O medo não é só de perder o emprego, mas de ser rotulado como problemático, ingrato ou difícil. O conformismo se veste de maturidade, de profissionalismo, de jogo de cintura. E enquanto isso, a vida vai sendo vivida no modo automático. Mas o preço do conformismo não é pago imediatamente, ele cobra juros silenciosos. A frustração começa a se acumular, mesmo que a pessoa não saiba exatamente por quê. Surge uma sensação difusa de vazio, de estagnação, de estar vivendo uma vida que não foi realmente escolhida. Essa frustração se transforma em irritação constante, cinismo ou ressentimento.
A pessoa não sabe contra quem está com raiva, então direciona essa raiva para o mundo, para os outros ou para si mesma. Há também um aspecto mais sutil e perturbador. Quanto mais você se conforma, mais difícil se torna discordar no futuro. A mente se adapta à obediência. O pensamento crítico enfraquece como um músculo que não é usado. O indivíduo passa a depender do grupo para saber o que pensar, o que sentir e até o que desejar. A liberdade interna vai sendo trocada por previsibilidade. E a previsibilidade, embora confortável, é profundamente limitante. Seguir a maioria oferece uma promessa implícita, a promessa de não estar sozinho, mas essa promessa é parcial. Você pode até estar cercado de pessoas, mas internamente começa a se sentir isolado de si mesmo. Existe uma solidão específica que nasce quando você percebe que já não expressa o que realmente pensa, que já não confia nos próprios julgamentos. É a solidão de quem se adaptou demais. Questionar a maioria, por outro lado, não é um ato heróico no sentido romântico. Na maior parte das vezes é desconfortável, solitário e mal recompensado. Pensar por conta própria não traz aplausos imediatos. Pelo contrário, muitas vezes traz estranhamento, resistência e até hostilidade. É por isso que tão poucas pessoas fazem isso de forma consistente. Não porque sejam incapazes, mas porque o custo emocional é alto. O clímax dessa reflexão surge quando percebemos que o maior risco não está em questionar a maioria, mas sim em nunca discordar. Uma vida inteira vivida em conformidade pode parecer estável por fora, mas internamente ela se torna frágil. Basta um evento inesperado, uma crise, uma ruptura, para que tudo desmorone. Afinal, quem nunca desenvolveu uma relação sólida com o próprio pensamento não sabe como se orientar quando o grupo falha. Talvez a pergunta mais incômoda não seja por que seguimos a maioria quando ela está errada, mas quantas vezes já fizemos isso sem sequer perceber. Quantas escolhas foram feitas não porque faziam sentido, mas porque eram socialmente aceitas? Quantas opiniões foram adotadas por conveniência? Quantas vezes o silêncio pareceu mais seguro do que a honestidade interna? Pensar por conta própria não significa rejeitar o grupo ou se colocar acima dos outros. Significa assumir a responsabilidade pelo próprio pensamento. Significa tolerar o desconforto de estar em desacordo. Significa aceitar que, em alguns momentos, a verdade pode ser solitária. Essa não é uma habilidade ensinada nem incentivada. Ela precisa ser construída com esforço e muitas vezes com dor. No fim, seguir a maioria é fácil. Pensar exige coragem silenciosa. E talvez o verdadeiro amadurecimento psicológico comece quando você percebe que pertencer ao grupo não pode custar a perda de si mesmo. Se essa reflexão tocou em algo que você reconhece na própria vida, vale a pena parar e pensar. Em que momentos você escolheu o conforto de seguir em vez da responsabilidade de pensar? Se quiser compartilhar essa reflexão, deixe um comentário. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, considere se inscrever e acompanhar o canal. E se essa ideia te acompanhou até aqui, um like silencioso já é mais do que suficiente.